Bom, olá, bom dia a todos. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, começar falando alguns comentários aqui, né? Eu coloquei, bom, vocês viram lá foi colocada ali a correção da prova, né? Com a nota de vocês. Eu também deixei como vídeo da aula de sexta-feira, né? Os comentários sobre a correção da prova. E também tem um gabarito aqui da prova, né? Algumas coisas que pode não ter ficado muito claro, né? Nota no Moodle lá, a escala lá, né? O padrão parece que é de 0 a 100, né? Como já houve alguns mal-entendidos em semestres, assim, passados, né, aí eu preferi deixar numa escala de 0 a 10 mesmo, tá. Então, porque aconteceram casos que, na verdade, a pessoa tinha tirado, acho que era 1, mas aí lá no Moodle ficava como 10, então a pessoa simplesmente poderia, cometer o erro de achar que tirou 10 na prova e estava indo bem na matéria, né. Aqui, claro, teve alguns outros tipos de alguns outros erros de confusão, mas acho que são confusões que seriam menos prejudiciais, né. Mas então só para deixar claro, então a nota que está no Moodle lá é de 0 a 10, tá. Mesmo que tenha apareça uma escala de 100 lá, tá. Então ali é a nota de 0 a 10. Os comentários que eu já fiz inclusive nesse vídeo, né. Erros de continhas foram desconsiderados, erro de conta foram desconsiderados, o gabarito está aí e, bom, durante a correção podem ocorrer erros, né. E aí se vocês tiverem algum comentário, algum alguma coisa que queiram falar, vocês podem mandar um e-mail ou mesmo falar comigo durante a PA de hoje, tá. Bom, é isso. Outra coisa, na parte de ajuste de curvas, né, eu coloquei uma lista de exercício, a lista de exercício 4, mas ela é uma lista de exercício que vocês não precisam entregar, tá. Então é só para vocês praticarem a teoria. Não há necessidade de fazer entrega dessa lista. Tudo bem? Legal, alguém tem alguma pergunta, um comentário referente à prova, alguma coisa do tipo? Não? Tá, então vamos seguir aqui com o conteúdo, né? Eu acho que faz bastante tempo que a gente não tem uma aula ao vivo, né? Então hoje vamos começar um tópico chamado interpolação polinomial, tudo bem? E de uma forma assim bem resumida, o espírito desse novo conteúdo é muito parecido com o do anterior, tá? Lá no anterior a gente estudou o tópico chamado ajuste de curvas. Qual que era a ideia, né? A ideia desse ajuste de curvas e interpolação polinomial é que você tem medidas, né? Você consegue obter medidas de um experimento, de um fenômeno que você está estudando. Geralmente, né, assumido que esse experimento que você está coletando os dados, ele tem uma função que vai fornecer esses dados, você simplesmente não sabe qual que é, tá? Mas você consegue fazer algumas medidas das saídas dessa função. No caso lá da tópico anterior, né, que era ligado a ajuste de curvas e mais especificamente a minimização do erro quadrático, dados os pontos, você queria inferir algum tipo de curva, né, algum tipo de curva no sentido assim, algum tipo de função, que de certa forma ia gerar aqueles dados, pelo menos de uma forma parecida. E o parecido assim era que essa nova função que você estava obtendo, né, que a gente construía no tópico anterior de ajuste de curvas, ela minimizava o erro, tudo bem? Minimizava aquele erro quadrático, tá? Então, o ajuste de curvas, o espírito era esse. Interpolação polinomial é um pouquinho diferente, né? Como vocês viram em muitos exemplos na parte de ajuste de curvas, quando você tinha vários pontos lá, tinha aquelas funções tabeladas, podia ocorrer que a função que você obtinha no final, né, através do ajuste de curvas, podia ser uma função que passava só por um número pequeno de pontos da sua função tabelada, né. Ou seja, a sua função que você obteve, você vai comparar com a sua tabela, e podiam ter poucos pontos de intersecção.
né. Podia ser até mesmo um caso extremo de você ter sua função tabelada e a função que você obteve era uma função que quando você plota o gráfico dela não pega nenhum ponto da função tabelada. Podia acontecer, porque a ideia lá era que você queria minimizar o erro quadrático, tudo bem? Então não teria uma obrigação da função nos pontos que você conhece assumir o valor que você conhece, tudo bem? Não tinha essa obrigação, tá? Só tinha que minimizar o erro. E qual que é o espírito assim da interpolação polinomial? O espírito da interpolação polinomial é que, como vamos ver aqui um pouco mais para frente na definição, é que você vai de novo ter uma função tabelada. Vai ter uma tabelinha com os valores de x e os respectivos valores de f de x. O que você faz na interpolação polinomial é, você vai encontrar um polinômio, tudo bem, que passa em cada um desses pontos, tudo bem? Então esse aqui é, vamos dizer, o paradigma que diferencia a parte de ajuste de curva de interpolação polinomial. Na interpolação polinomial, você vai achar uma função, nesse caso um polinômio, que ele passa em todos os pontos que você deu. Tá? Então esse é mais ou menos o espírito desse tópico de interpolação polinomial. Tá? E assim, de uma forma bem resumida, né? Se você tivesse, você tem lá seus dados, por exemplo, podia ser um dado de, por exemplo, de temperatura, vai, temperatura. Temperatura em função do horário, tá? Então você mediu lá 1h da manhã, depois você mediu a 3h da manhã. Aí uma medida de temperatura deu, uma das suas medidas a 1h deu aqui. Aí outra medida de temperatura deu aqui. Tudo bem? Nesse caso, ó, você tem quantos pontos? Você tem 2 pontos, certo? Você tem só uma medida a 1h e às 3h. Então você só tem 2 medidas, certo? Você tem a medida aqui da temperatura a 1h e você tem a medida de temperatura às 3h. Como você só tem 2 pontos, a coisa primeiro você começa com o básico, né, o básico seria você, tentar aproximar uma função aqui pela média dos pontos, né, entre esse ponto e esse ponto, seria uma média, uma reta constante aqui. Um pouquinho mais, né, seria você ajustar o quê? Você tem 2 pontos, você simplesmente podia ajustar uma reta, né. Tá, você podia simplesmente ajustar uma reta. É uma coisa, vamos dizer assim, é um dos trabalhos um pouquinho mais simples que você tem. E quando você ajusta uma reta, se você pegar a qual que será que seria a temperatura a 1h30, né, colocar 1h30. Você podia vir aqui na reta, você ia subir aqui, né, ia pegar esse ponto, ia ver aqui onde é que dava e podia falar que a temperatura a 1h30 da manhã seria esse ponto que você vai encontrar aqui através da sua reta, tá. Porque parece razoável, né, porque, como eu disse no primeiro, a coisa mais simples seria você fazer uma constante, uma função constante, tá, mas dependendo da função constante que você colocar, nesse caso aqui, é claro que se você fizer uma função constante, ele só vai acertar o valor da função em apenas um ponto, né, no máximo um ponto, porque se você colocar uma reta constante aqui, por exemplo, que seria mais ou menos no meio dele, você vê que não vai acertar em nenhum ponto dos pontos que você de fato mediu. Se você colocar aqui embaixo, tudo bem, né, acertou um ponto, né, que vai ser só esse ponto, e se você colocar aqui em cima também só acerta um ponto. Então, com esse nosso espírito que estamos, de que a gente quer, né, que a gente quer que a função que a gente quer obter, de fato, passe em todos os pontos que temos medidas, então a função constante talvez não seria muito interessante nesse caso. Mas nesse caso, quando você tem 2 pontos você consegue ligar uma reta entre eles, né, um segmento de reta, e esse segmento de reta aqui faz o papel de que é uma nova função que nos pontos dados da função tabelada, né, ou seja, das medidas que você efetivamente fez, os valores correspondem, tá. Então se você der essa nova função aqui, vou chamar de f,
de F. Quando for F de 1 hora, vai te dar a temperatura que você de fato mediu. Quando você for calcular o F das 3 horas, vai dar de fato o ponto que você mediu, a temperatura que você mediu. Então satisfaz vamos dizer assim, o nosso critério. Tá? Você quer uma função, no caso um polinômio, que passe em cada um dos pontos que você, você mediu. Aí, quando você pega um ponto qualquer, entre os pontos dados, um ponto que você não fez nenhuma medição, por exemplo, esse ponto 1,5 aqui, né? 1 hora e meia. Você pega esse ponto 1 hora e meia, agora com essa função que você conseguiu modelar, que é uma reta, você pega esse valor de 1,5, calcula na F, vai dar aqui uma temperatura, né? Que vai ser o F de 1,5, tudo bem? Tá? E vamos dizer que nesse caso aqui, a gente fez a interpolação do ponto 1,5, tudo bem? Então, aqui eu estou só fazendo já um resumo do que a gente está fazendo na aula de hoje, né? Essa questão de interpolação, primeiro, você tem lá pontos que você fez medidas, tá? Então, nesse caso, por exemplo, aqui, nesse primeiro caso simples, você mediu, a 1 hora você mediu a temperatura de algum experimento, e às 3 horas você mediu uma temperatura de algum experimento, tá? Então, subiu, tem 2 pontos. O que era o critério que a gente queria? A gente quer ajustar uma função que passa por todos os pontos que foram dados, ou seja, por todos os pontos que você fez a medida. Como você mediu só em 2 pontos, uma função que satisfaça isso é uma reta. Então você traça uma reta, né, que liga esses 2 pontos, né? Então vamos dizer que essa função, esse polinômio, né, que é uma reta, é uma interpolação da sua função tabelada de 2 pontos. E dado que você tem a função, então essa função é uma aproximação para o fenômeno que você está estudando. Então, se você tem uma aproximação, você pega um ponto lá em que você não fez a medida, né? Seria tipo 1,5. Você calcula o F de 1,5, vai te dar um valor de temperatura. Então, você vai poder falar que a 1 hora e meia a temperatura foi F de 1,5. Tudo bem? Esse processo que a gente fez de colocar esse 1,5, vamos dizer assim, de certa forma, colocar o 1,5 na sua tabela de medidas, você não mediu ele. Mas você, usando essa técnica, você meio que poderia dizer que pegou 1,5, fez uma medida, e essa medida a temperatura deu F de 1,5, tudo bem? Esse processo, né, de você, de certa forma, você ter nas suas medidas e colocar um ponto lá que você não mediu, esse é o processo que a gente chama de interpolar o ponto, tudo bem? Então, a gente fez uma interpolação do ponto 1,5, tá? Então, na verdade, isso aqui resume bem o que é esse processo de interpolação. Mas mais ainda, né, a gente viu que n igual a 2, o que você faz? Aqui não tem jeito, né? Se só tem 2 pontos, você vai fazer uma reta. Tudo bem? Uma reta, então, é um polinômio de grau 1. Né? Tá? Então, aqui é dados. E aqui é o polinômio. Tá? Que é isso, né? Se você tem 2 pontos, você assume que esses 2 pontos são distintos, então, um polinômio que vai pegar com certeza esses 2 pontos é um polinômio de grau menor ou igual a 1. Podia ser uma constante ou, no caso mais geral, uma reta. Tudo bem? Um segmento de reta. Legal. Agora, suponha que você na verdade não obteve só essas 2 medidas, mas você obteve 3 medidas agora. Você obteve 3 medidas. Né? Então, você foi lá também mediu as 2 horas. Você também obteve uma medida às 2 horas. E as 2 horas ficou por aqui. Tá? Então, o que você tem agora? Você tem a medida das 1 hora, das 2 e das 3. Tá? Então, agora você tem 3 pontos. Agora aqui uma reta não vai ser muito interessante, tá? Porque qualquer reta que você tentar passar aqui, vai pegar no máximo 2 pontos. Tá? Porque aqui, por exemplo, você pode ver que esses 3 pontos aqui não são colineares. Tudo bem? Então, uma reta aqui não vai dar certo. Você não vai conseguir pegar todos os pontos, todos esses 3 pontos com uma reta. Tudo bem?
Uma reta ou vai pegar esse 2 aqui, ou vai pegar esses 2 aqui, ou vai pegar esses 2 aqui, tá vendo? As retas possíveis são essa, e você não consegue englobar os 3 pontos, tudo bem? Tá. Então uma reta não vai dar, né, um polinômio de grau menor ou igual a 1 não dá. Só que se você olhar o gráfico, você vê que se você colocar um polinômio de grau 2, que é a ideia da parábola, né, você podia ter uma parábola, alguma coisa desse tipo aqui, né? Uma parábola. Então uma parábola pode ser que você consiga pegar esses 3 pontos, tudo bem? Então uma parábola pode satisfazer o seu problema, tudo bem? Então uma parábola, o que que é? Um polinômio de grau menor ou igual a 2, tá? Ou desculpa, uma parábola é um polinômio de grau 2, mas então aqui nesse problema você pode dizer que você, dado 3 pontos, né, em alguns casos, quando eles forem todos lineares, alguma coisa do tipo, você consegue fazer para um grau 1, mas no caso mais geral, dado 3 pontos, você conseguiria colocar passar um polinômio de grau 2, né, uma parábola, que pega esses 3 pontos, tudo bem? E aí o processo é o mesmo, tá? Tá, agora eu tenho uma parábola, vou chamar essa função aqui de f de x. Aí você vai lá num ponto que você quer, um ponto que você não fez a medida, tá? Tipo, é um ponto 1,5 de novo. Você vai lá na sua palavra, pega aqui esse ponto, vê onde é que vai dar na f. E de novo você obtém um valor de temperatura, tudo bem? Então agora você tem uma curva que passa pelos 3 pontos que você fez a medida. Em particular, então a f das 1 hora vai dar a temperatura que você mediu. A f das 2 horas vai dar exatamente a temperatura que você mediu. E a f das 3 horas vai dar exatamente a temperatura que você mediu. Tudo bem? Então aí você pega um ponto 1 hora e meia, que é um ponto que você não tinha feito nenhuma medida, você pega essa função, calcula o f de 1,5, vai te dar uma temperatura, você poderia dizer que a temperatura, depois na hora que é igual a 1 hora e meia, é a temperatura que você obteve dessa sua função, que é agora uma função do segundo grau. Tudo bem? Tá? Então, de novo, é sempre aquele espírito, né? Você quer uma função que passa exatamente em cada um dos pontos, exatamente, tá? Não é perto, não. Você quer que seja exatamente nos pontos. E depois, quando você tem um valor de x que não está no seu conjunto de dados que você fez a medida, você calcula essa f nesse ponto, você diz que você interpolou esse ponto 1,5. Tudo bem? E aqui, né, a gente só fez 2 casos, né? Mas ó, o que a gente está vendo? Se você tiver 2 dados, então um polinômio de grau menor ou igual a 1 serve. Se você tiver 3 dados, né, um polinômio de grau 2 menor ou igual a 2 vai funcionar. Tá? E aí vamos ver lá no final que essa regrinha aqui do começo continua. Então, se você tiver n dados, você vai ver que a gente vai sempre conseguir colocar um polinômio de grau menor ou igual a n menos 1. Tudo bem? Então, vamos ver que, de fato, um polinômio de grau n menos 1 sempre consegue pegar todos esses pontos que estão na sua medida. Então vamos lá, que a gente fez assim só um resuminho, só uma motivação, só dando para vocês o contexto geral, né? Vamos só escrever um pouquinho melhor. Então, como no caso de ajuste de curva, você vai ter uma função que é tabelada, tudo bem? Essa função tabelada, que você pode entender ela como são as suas medidas, tá? Então aqui o x podia ser aqueles horários, né? E o f de x, que são esses valores que você coloca aqui embaixo, são a temperatura que você de fato mediu. Tá? Então você tem ponto x0, x1, x0, x1, xn, né? Então aqui você tem n mais 1 pontos. Tá? E você tem os valores da f, né? Que você não conhece, mas você quer, de certa forma, fazer um ajuste ou fazer uma interpolação. Tá? E, bom, lembrar, né? A gente tinha aquele horário das 1, das 2 e das 3. Aí eu peguei aquele horário que era 1h30. Então esse horário da 1h30 é um ponto que eu não medi, mas é o que eu quero, de alguma forma, inferir um valor de temperatura para 1 hora e meia. Tudo bem? Que é o que está escrito aqui, tá? Você vai pegar um x que está entre duas medidas. Tudo bem? Então, interpolar o ponto x da tabela é isso, né? Significa calcular o valor de f de x, ou seja, incluir o ponto x de f de x da tabela. Tá? Então,
é de alguma forma... Então, essas aqui são as medidas que você de fato fez. x0, x1, x2, até xn. Aí, interpolar um ponto quer dizer que você vai pegar um ponto x que não está aqui nesse conjunto, mas você vai querer colocar ele aqui, tá? De uma forma bem informal de dizer é que você vai querer colocar o x e o f de x nessa tabela de tal forma que faça sentido, claro. Tudo bem? Então, isso quer dizer que é interpolar o ponto x à tabela. Tá? É isso, né? Você vai ter suas medidas. Suponha que você fez a medida de hora em hora. Tá? 1, 2, 3, 4 horas. Aí você pegou um horário intermediário que seria 1h30. Tudo bem? Aí você vai querer inferir para esse 1h30, você vai querer colocar um valor de temperatura para 1h30. Tudo bem? Você vai querer achar um valor de temperatura. Então você vai achar o par 1h30 e a sua temperatura. Então fazer isso é interpolar o ponto 1h30. Tudo bem? Isso que é a ideia de interpolar esse ponto. Tá? Mas assim, para você colocar essa temperatura, né, como a gente já tinha visto lá na revisão, a gente não conhece a função f. Tá? Porque se a gente conhecesse a função f que gera o fenômeno em si, a gente não precisava fazer nenhum tipo de aproximação, nenhum tipo de ajuste. A gente tem a f, pronto. O que a gente faz, né, é fazer aproximação. No tópico das aulas anteriores, a gente fez uma aproximação minimizando o erro quadrático. Aqui a gente vai fazer vamos dizer assim, uma abordagem diferente. A gente vai aproximar essa função por um polinômio e a condição que a gente quer que esse polinômio faça é que ele passe em cada um dos pontos. Tudo bem? Você tem a sua função tabelada, ele vem de uma função f que você não conhece, mas o que você vai fazer? Qual que é o objetivo? É encontrar um polinômio de grau menor ou igual a n e que passa por todos os pontos da tabela. Tudo bem? O que é que a gente tem falado, que a gente já comentou ali no comecinho, na introdução, né? Então f eu não sei quem é, mas você mediu a f em alguns pontos, tá bom? E qual que é o nosso trabalho agora? A gente quer encontrar um polinômio, tá? Isso aqui é importante, por isso que é interpolação polinomial, de grau menor ou igual a n, que passa por todos os pontos da tabela. Fez isso? Encontrou o polinômio que passa por todos os pontos da tabela? Aí você quer fazer a interpolação do ponto x, você simplesmente pega o polinômio e calcula no ponto p de x. Tudo bem? E a gente chama esse polinômio p aqui de polinômio interpolador. Tudo bem? Então aqui, né, nesse caso, eu vou de x0 até xn. Então eu tenho n mais 1 pontos, tá? Aqui eu tenho n mais 1 pontos. N mais 1 pontos. Eu vou querer encontrar, né, um polinômio então de grau menor ou igual a n, né? Então lembra, né? Quando a gente tinha 2 pontos, a gente quer encontrar um polinômio de grau menor ou igual a 1. Quando a gente tem 3 pontos, a gente quer encontrar um polinômio de grau menor ou igual a 2. Então, quando a gente tiver n mais 1 pontos, a gente quer encontrar um polinômio de grau menor ou igual a n. Tá? Tá, então, só para novamente ficar bem claro assim, que a gente, no tópico anterior, a gente estudou ajuste de curvas, né? O que está mudando de lá para cá? De lá para cá é assim, que lá eu queria, dado um conjunto de funções, né, dado uma função tabelada, a função tabelada é a mesma. Isso é padrão. As duas lá tinham função tabelada. Só que lá, no tópico anterior, eu queria encontrar uma função de uma família de funções que aproximava a função tabelada, aproximava no sentido assim de que o erro quadrático tinha que ser o menor possível. Não tinha obrigação dessa função passar nos pontos da função tabelada. Não tinha. Tá? O único critério que a gente tinha era que a gente queria que essa função que a gente obtesse minimizava o erro quadrático. Então não tinha obrigação de passar nos pontos.
Tudo bem? Não tinha. Na interpolação, qual a diferença da interpolação? A interpolação, a gente quer, primeiro, a família de função são polinômios, tudo bem? São polinômios. No caso, são polinômios de grau menor ou igual a n. E o que a gente quer? A gente quer achar um desses polinômios que passe em todos os pontos, tudo bem? Tá? Então, pelo menos assim, no contexto, eles parecem ser diferentes da questão de ajuste de curvas, tá? Depois vamos ver que é igual, mas tá? Por enquanto tem esse caráter um pouco diferente, porque a gente quer que o polinômio passe em todos. O critério não nem é de erro quadrático, tá? A gente nem está falando de erro quadrático. A gente quer um polinômio que, dada a função tabelada, ele passe em cada um dos pontos. Esse é o critério. Achou esse polinômio? A gente chama esse cara aí de polinômio interpolador. Tudo bem? Então, aqui, nessa tabela, tá, tem essa tabela de pontos, da f. A f é uma função que eu não conheço, tudo bem? Consigo medir em alguns pontos, mas eu não conheço a expressão dela. Achei um polinômio p, tá o quê? P de x0 dá o f de x0, P de x1 dá o f de x1, P de xn vai dar o f de xn. Então, é um polinômio que em cada um desses pontos, ele dá o mesmo valor da f, tudo bem? E o grau dele é menor ou igual a n, tudo bem? Ah, por que n? Porque eu tenho n mais um ponto, tá? Fiz isso. Esse polinômio é chamado de polinômio interpolador, tudo bem? E aí, de novo, por que é um polinômio interpolador? É um polinômio que passa em cada um dos pontos da função tabelada. Tudo bem? É isso. Só que fica a pergunta, né? Tá, dado uma tabela, você tem uma tabela de pontos lá. Tem a tabela de pontos e o valor da f, que eu não conheço. Será que existe um polinômio com essa característica? Né? Será que dado um conjunto de pontos lá, e dado um conjunto de valores de x e um conjunto de valores de y, será que eu sempre consigo um polinômio p de grau menor ou igual a n, onde n mais 1 é a quantidade de pontos, de tal forma que o p de x sempre vai dar o y? Né? Isso é uma primeira pergunta, né? A segunda é, tá, e se existir, como é que eu calculo? Tá? Como é que eu faço para encontrar um tal polinômio? E a gente tem um teorema que vai garantir que, de fato, na verdade é bem interessante, porque ele vai falar que, dado lá uma tabela, o polinômio interpolador para essa tabela sempre existe, tudo bem? Sempre existe. E, além disso, ele fala ainda que esse polinômio ele é único. Tá? Se você encontrou um polinômio que satisfaz todas aquelas propriedades que comentamos no slide anterior, né? Ou seja, que é um polinômio interpolador para aquela tabela, só vai ter ele. Então, se você encontrou esse é o polinômio interpolador. Então, a gente vai poder falar do polinômio interpolador para a tabela. Tudo bem? O teorema é assim, né? Dado n mais 1 pontos, né? Então, você vai ter os pontos os x zeros, quer dizer, o x e o y, né? Então, como é n mais 1, a gente vai do x0, y0 até o xn, yn. Então, você vai ter n mais 1 pontos, tá? Condição assim que a gente pede é que esses x0, x1, x2, xn sejam distintos entre si. Então, o teorema garante para a gente que sempre existe um polinômio p de grau menor ou igual a n, tá? Sempre menor ou igual a n, que passa por cada um dos pontos. O que é passar por cada um dos pontos? Quer dizer que o p de xi dá sempre igual a yi, tá? Para todo i igual a 0 até n. Então, ele vai passar em cada um dos pontos. Tudo bem? Então, o teorema ele garante para a gente que um tal polinômio exista. Tá bom? Então, aqui eu não vou fazer a demonstração completa de teorema, principalmente a parte de unicidade, mas vamos fazer pelo menos a parte da existência, porque a demonstração da parte da existência nos dá um método de como calcular o polinômio interpolador.
Então, qual que é o esboço da prova, né? Na verdade, esse esboço da prova eu vou fazer a parte da existência, porque essa parte que dá o método para a gente de como calcular, como encontrar o polinômio interpolador, tudo bem? Então vamos lá, o que a gente tem? A gente tem pontos lá, né? x0, y0, x1, y1, até xn, yn. A gente quer encontrar um polinômio p de grau menor ou igual a n. Aí lá da álgebra linear, né, a gente tem que lembrar como é que é a cara de um polinômio de grau menor ou igual a n. Então, vocês podem escrever um polinômio de grau menor ou igual a n assim, ó, p de x é igual, vai ter a constante, né, o a0, mais depois vai ter o 1 a 1 multiplicado por x, né? Aqui seria o quê? Isso aqui seria um polinômio de grau 1, menor ou igual a 1, tudo bem? Como a gente quer um polinômio de grau menor ou igual a 2, a gente continua. Vai ter uma outra constante a2 multiplicado por x elevado ao quadrado. Aqui eu vou ter um polinômio de grau menor ou igual a 2, tá? Porque o maior grau aqui é 2. Então, se eu quiser até grau n, eu vou ter o an x elevado a n, tá? Então, isso aqui é uma forma genérica de um polinômio de grau menor ou igual a n. Tudo bem? Então, é uma expressão genérica. Tá, mas e o que mais que a gente tem? Então, o polinômio tem que ser assim. Agora a gente usa os pontos. Ó. A gente quer que esse polinômio, a cada ponto que está aqui, né, a cada ponto de x, ele corresponda ao ponto de y. Em outras palavras, a gente quer que o p de xi seja igual a yi. A gente quer que p calculado em xi seja igual a yi. Tudo bem? O que é isso, né? Porque a gente quer que esse polinômio passe em cada um dos pontos. Tá? Para igual a 0 até n. Tudo bem? Bom, se a gente quer essas duas propriedades, então a gente só começa a escrever as equações. Então, ó, de p de x0 tem que ser igual a y0, a gente vai concluir o quê? Que o a0 mais o a1 x0 mais a2 x0 ao quadrado mais a n x0 elevado a n tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a y0. Tudo bem? Aí a segunda equação, a gente quer que o p de x1 tem que ser igual a y1. Então, você vai querer que o a0 mais o a1 de x1 mais a2 multiplicado por x1 ao quadrado mais a n x1 elevado a n tem que ser igual a y1. Tudo bem? E esse continua, né? Então, você vai lá para o final, você vai querer que o p de xn seja igual a yn. Então, você vai querer o quê? Que o a0 mais o a1 xn mais a2 xn ao quadrado mais a n xn elevado a n tem que ser igual a yn. Tá? Então, o que a gente obteve aqui? Se você olhar bem aqui, isso aqui é um sistema linear. Tudo bem? Isso aqui é um sistema linearzinho. Você pode escrever isso aqui um pouco melhor ainda. Você pode escrever assim, ó. Você pode escrever o x. Você pode escrever isso aqui como um sistema linear. Então, você pode escrever assim, ó. Vamos escrever isso aqui de uma forma matricial. Então, isso aqui vai dar 1. Opa. Ó, lembrar, o que a gente tem aqui, né? O que é dado pra gente, o que é número, vamos dizer assim. Números que a gente sabe quais são. Os x0, x1, x2, até o xn são números, tá? A gente sabe quem eles são. O y0, y1, y2, yn também são números, tá? Então, eles são números.
O que a gente está procurando é quem é o A0, quem é o A1, quem é o A2, quem é o AN. Tudo bem? Então, esses são os elementos que a gente está procurando. Então, a gente pode escrever ele assim, ó, esse sistema dessa forma. Ó. x0 ao quadrado, x0 elevado a n. Opa, desculpa. Não tem esse mais aqui, é uma matriz. Aqui, mesma coisa, 1, x1 ao quadrado, x1 elevado a n. Aqui pro final vai ser 1, xn ao quadrado, xn elevado a n, tá? Multiplicado agora pela matriz dos elementos que a gente quer achar, o A0, o A1, o AN. Isso aqui tem que dar o Y1, Y2, YN. Tudo bem? Tá legal? Então, o que a nossa conclusão aqui? Que, bom, você quer um polinômio de grau menor ou igual a n. Você já sabe qual que é a expressão geral. Você quer outra coisa mais que você quer, um critério, é que você quer que esse polinômio passe em cada um dos pontos que foi dado para você. Você, então, usa essas duas propriedades para todos os pontos que você tem. Então, você tem n mais um ponto. O que você vai ter no final? Um sistema linear. Tudo bem? O sistema linear em que as variáveis são os coeficientes que você quer achar do polinômio, que é o A0, o A1, o A2 até o AN. Tudo bem? O que você vai chegar? Você vai chegar aqui num sistema linear. Tudo bem? Você vê que é um sistema linear, então isso aqui é uma matriz de números que você conhece. O A0, A1, A2 e AN são os pontos que você quer encontrar. E Y1, Y2 e YN também são pontos, é um vetor de elementos que você conhece os valores. Tudo bem? Então, para você encontrar o A0, A1, A2, basta você resolver o sistema. Tudo bem? Então, essa parte que garante para a gente a existência do polinômio interpolador. Tá? Então, assim, só como comentário, né? Além da existência, a gente garante a unicidade, porque esse tipo de matriz aqui é conhecido como matriz de Van der Monte, tá? E essa matriz de Van der Monte ela tem que ter o determinante diferente de zero. Tudo bem? Então, você usa o fato lá que a matriz de Van der Monte ele tem um determinante de zero, assumindo que o x0, x1, x2, xn são todos 2 a 2 distintos. Ele tem um determinante diferente de zero, então isso aqui tem um determinante diferente de zero, portanto é inversível, né? Então lembrar da álgebra linear, se essa matriz aqui é inversível, pela regra de Cramer, então você inverte isso, multiplica, então aqui você vai conseguir colocar só o A0, A1, A2, AN, vai ser igual à inversa dessa matriz, multiplicado por essa outra matriz coluna. Tudo bem? E você resolve o sistema e a solução é única. Tá bom? Então, esse na verdade, é como é que você prova... Aqui a gente provou que a existência, né? E o fato que essa matriz aqui tem determinante diferente de zero, a gente prova, na verdade, a unicidade. Tá? Então, essa solução tem solução e ela é única. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Bom, a prova, assim, parece... A prova, como é que ela é uma prova geral, né? Então, você não tem os pontos, você não tem os valores numéricos, pode ficar um pouco obscuro, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, que aí vocês vão ver o exemplo e vai ficar bem simples, tá? Vai ficar bem claro como é que é o procedimento, tá? Vamos começar com um exemplo bem simples, assim, que é dessa função, ó. Você tem os valores de x, 1, 2 e 4, e o valor de f de x é o 1, 4 e 16. Tudo bem? E é pedido aqui para você encontrar o polinômio interpolador, tá? Então, como é que é o procedimento, né? Como é que a gente faz, como a gente começa, da onde a gente parte? A gente parte assim, ó. Quantos pontos tem? Pontos. Quantos pontos a gente tem? Tem 1, 2, 3. Tem 3 pontos. 3 valores de x.
Então tem 3 pontos, certo? Se tem 3 pontos, qual é o grau do polinômio interpolador? Tá? É sempre a quantidade de pontos menos 1. Então, o grau do polinômio interpolador vai ser menor ou igual a 2. Tudo bem? O polinômio interpolador, então, vai ter grau menor ou igual a 2. Tudo bem? Então, pontos são 3, polinômio interpolador tem grau menor ou igual a 2. Ah, tem grau menor ou igual a 2? Legal. Então, qual que é a expressão genérica de um polinômio de grau menor ou igual a 2? Você vai lá. Então, esse polinômio que a gente quer encontrar tem que ter um formato assim, ó. Tem que ser uma constante mais um coeficiente multiplicado por x. Bom, até agora é um polinômio de grau menor ou igual a 1. Você quer de grau igual a 2, você adiciona mais uma parcelinha, né? Mais uma constante multiplicado por x elevado ao quadrado. Tudo bem? Qual que é o objetivo nosso? Nosso objetivo é encontrar, a gente quer encontrar um polinômio, tá? Que na verdade é o polinômio interpolador. Para você encontrar, você precisa descobrir então quem é o A0, quem é o A1 e quem é o A2. Tudo bem? Ah, mas como é que eu faço isso, né? Vamos lembrar que é um polinômio interpolador, então ele tem que passar em cada um desses pontos. Tudo bem? Se ele tem que passar em cada um desses pontos, ó, primeiro, o P1, quando eu calcular o P de 1, tem que dar igual, exatamente o F de 1. Quanto que dá o F de 1? Dá 1. Tudo bem? Bom, mas se isso é verdade, agora eu uso a expressão do nosso polinômio. Então, ó, P de 1, quanto que é o P de 1? P de 1 vai ser A0 mais A1 vezes 1 mais A2 vezes 1 elevado ao quadrado, que dá 1. Isso aqui tem que ser igual a 1, certo? Bom, primeira equação a gente já tem. Segundo, quanto é que tem que dar o P de 2? P de 2, aí você vai lá na tabela, o P de 2 tem que dar 4. Então, o P de 2 tem que dar 4. Então, vamos lá. Usa agora a expressão da P. P vai ser A0 mais, ó, no lugar do x vai aparecer o 2, né? Então vai ficar 2A1 mais, agora no lugar do x vai colocar o 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado, vai dar 4, mais 4A2. Isso aqui tem que dar 4. Tudo bem? Por último, né, a gente tem mais um ponto. Tem um ponto 4 e 16. Vamos lá. Então, P calculado no 4 tem que dar 16. Ah, então eu vou lá. Então, A0 mais 4, né? Agora 4, no lugar do x vai ser o 4, eu quero ficar aqui 4A1. Mais, bom, aqui vai 4, 4 ao quadrado é 16, 16A2 é igual a, tem que dar igual a 16. Tudo bem? Bom, pronto, ó. Agora, o que acontece? Agora a gente só olha esse sisteminha aqui, ó. Tá vendo? O que é isso aqui? Isso aqui é um sistema de 3 variáveis, que é o que a gente quer encontrar, que é o A0, o A1 e o A2. Tá bom? O A0, A1, A2. E também tem 3 equações. Tudo bem? Tá bom? Agora a gente só resolve o sistema linear. Então, resolvendo o sistema linear, você vai encontrar, encontramos, né? Você vai encontrar, né, que o A0 tem que ser igual a 0. O A1 tem que ser também igual a 0. E o A2 tem que ser igual a 1. Tudo bem? Tá? Então, primeiro assim, primeiro o problema seria montar o sistema, tá? E a gente monta o sistema dessa forma que a gente fez aqui. Uma vez que montou o sistema, aqui é um problema de sistema linear, tá? Só resolver o sistema linear.
igualzinho que a gente faz na álgebra linear, tá? Então você pode, por exemplo, usar o sistema método de eliminação de Gauss, tá? Porque aqui a gente não está considerando aqueles problemas de estar resolvendo no ponto flutuante, alguma coisa do tipo. Se fosse, tá, vocês teriam que considerar o sistema de ponto flutuante e você provavelmente ia obter alguma coisa que seria uma aproximação do polinômio interpolador, tá? Então aí seria um detalhe a mais, tá? Por enquanto aqui, se a gente não estiver preocupado em trabalhar com o sistema de ponto flutuante, então você vai resolver o sistema linear, você vai encontrar a solução real, não aproximada. E se você resolver o sistema, você vai encontrar que o A0 tem que ser igual a zero, o A1 tem que ser igual a zero, e o A2 tem que ser igual a 1. Tudo bem? Por final, então, logo, o polinômio interpolador é P de x igual... Bom, a gente olha ali como que era. Então, o A0 aqui vai dar 0, o A1 também dá 0. Só sobrou o A2 e o A2 igual a 1. Então, aqui, na verdade, vai ser o polinômio x ao quadrado. Tá? Então, esse aqui é o nosso polinômio interpolador. Então, P de x igual a x ao quadrado. E vocês veem que faz sentido, né? Porque, ó, se vocês olharem essa tabela aqui diretamente, então, P de 1, que é 1 ao quadrado, dá 1. P de 2, então, é 2 ao quadrado, que dá 4. P de 4 é 4 ao quadrado, que dá 16. Tá? Então, é um polinômio de grau menor ou igual a 2 e que passa em cada um desses pontos. Tudo bem? Então, é um polinômio interpolador. Tá? Então, exemplo, né? Por exemplo, né, só complementando esse exercício, né, encontrar o polinômio interpolador, isso seria isso. Mas agora suponho que pedisse para interpolar o ponto. Suponha que o exercício pedisse para você ainda interpolar o ponto 1,5. O que seria interpolar o ponto 1,5 na tabela? Interpolar o ponto 1,5 na tabela é como se você pegasse, forçasse e colocasse aqui exatamente nesse lugarzinho aqui, um ponto 1,5 e um valor que você acha que daria a f. Tudo bem? O que você faz? Primeiro, você calcula o polinômio interpolador como a gente fez. Depois de interpolar o ponto, é simplesmente pegar, calcular o p de 1,5, que é igual a 1,5 ao quadrado. Tudo bem? Então, isso que é interpolar o ponto 1,5. Vai dar. Tudo bem? Então, interpolar o ponto 1,5 é fazer isso. Então, vai dar o ponto 1,5, 9 quartos. Tudo bem? Então, é como interpolar, a ideia de interpolar o ponto é como se eu pegasse esse ponto 1,5, 9 quartos e colocasse aqui. Colocasse 1,5 aqui e aqui embaixo colocasse 9 quartos. Tá? Isso que é interpolar um ponto. Tudo bem? Fazer interpolação de um ponto. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão? Tá. Então, resumindo, o que você faz? Você vai ter a sua função tabelada, ver quantos pontos tem. Tem n mais 1 pontos. Tá, tem n mais 1 pontos. Então, o polinômio interpolador vai ter grau menor ou igual a n. Tá? O grau do polinômio é sempre menos 1 da quantidade de pontos que você tem. Aí você escreve a forma geral de um polinômio de grau menor ou igual a n. Menor ou igual a n. Você vai montar um sistema linear. Esse sistema linear, o intuito dele é só você encontrar o polinômio interpolador, ou seja, encontrar quem são esses valores de constantes, A0, A1, A2, a n, até a n. Tá? Encontrou ele, você encontrou então o seu polinômio interpolador. Se o exercício ainda pedir para você interpolar um ponto específico, é só pegar esse polinômio interpolador que você encontrou
e calcular nesse ponto específico, tudo bem? Igual que a gente fez aqui, tá? Esse aqui é um exemplo bem assim completinho de como fazer como fazer todo esse processo, tudo bem? Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Opa. Tá, então aqui tem um outro exemplo, tá? Eu vou deixar como exercício. Tá? Então aqui eu vou deixar como exercício. Mas aqui a ideia é a mesma, tá? Tem o mesma quantidade de pontos, você vai fazer um processo igualzinho que a gente fez aqui no slide anterior, tá? Igualzinho. Só que, claro, agora muda os valores aqui, tá? Tô tentando lembrar que polinômio que é esse. Enfim, vai ser de novo um polinômio de grau menor ou igual a 2, caso que vai ser de grau 2, tá? Mas o processo para você resolver esse aqui, sabe, é passo a passo que está aqui, tá? Então façam até para vocês para ver se vocês entenderam bem qual que é o procedimento, tá? E é isso, né? Uma vez que você encontrou o polinômio, aí você depois só checa, né? Checa se realmente, primeiro, tem que ter grau menor ou igual a 2, né? Então, o maior grau desse polinômio tem que ser igual a 2. Pode ser menor, tá? Só não pode ser maior. Então tem que ser menor ou igual a 2. E aí vocês só checam, né? Se realmente esse polinômio no ponto 1 vai dar 2, no ponto 2 vai dar 9, e no ponto 4 vai dar 67. Tudo bem? Então é fácil checar se vocês de fato conseguiram encontrar o polinômio interpolador. Só checar se ele bate o resultado aqui com a tabela. Tá, um comentário para fazer, então, sempre falando assim que os aspectos assim entre fazer a regressão pelo método mínimos quadrados e usar o polinômio interpolador, o conceito em si, eles são diferentes. Só que você pode encaixar eles de tal forma que eles vão se coincidir. Então, como? Pega essa função tabelada. Então, x0, x1, x0, x1, xn. Tudo bem? Tá. E aí, o que você faz? Pensando lá no ajuste de curva, pensa lá no ajuste de curvas. Você tem essa tabela, o que você faz? Você pensa no problema. Quero minimizar o erro médio quadrático, né? O erro médio quadrático. Então, eu vou querer aproximar esse conjunto tabelado por um polinômio de grau menor ou igual a n, tudo bem? Você usa a regressão, o método do limite quadrado que a gente viu na aula de ajuste de curva para fazer isso, tudo bem? Então, ó, você tem a função tabelada, aí o que você quer? Você usa polinômios, a classe de polinômios de grau menor ou igual a n, né? Um subespaço vetorial do espaço dos polinômios. Então, você usa os polinômios de grau menor ou igual a n e acha, pelo método dos mínimos quadrados, um polinômio que vai minimizar o erro médio quadrático. Tudo bem? Então, por MMQ, você obtém um polinômio P de grau menor ou igual a n. Tudo bem? Tudo bem? Você vai achar lá. Você encontra, tudo bem? Um que vai minimizar o erro médio quadrático. Você vai achar um P de n lá. Tudo bem? Então, suponha que você nem viu essa aula que a gente está vendo, você simplesmente esquece ela inteira, você ainda está lá no contexto do tópico das aulas passadas, que é ajuste de curvas. Então, você tinha essa função tabelada, e você ajusta essa função tabelada através do método mínimo quadrado, naquele mesmo molde que a gente fazia nas aulas passadas,
e você usa como classe de aproximação polinômios de grau menor ou igual a n. Tudo bem? No contexto que estava das aulas passadas. Você vai contar um P de n lá, que minimiza o erro médio quadrático. Tudo bem? Legal. Por outro lado, você tem, a gente viu, né, nessa aula, que existe um cara chamado que é o polinômio interpolador, que também tem grau menor ou igual a n, e que passa em cada um desses pontos. Essa vamos dizer assim, é a definição do polinômio interpolador. Tudo bem? Só que aí você olha o seguinte, o erro, né, que a gente tem considerado, que é esse erro médio quadrático, como é que é a expressão desse erro, né? O erro do polinômio P, que você calcula, é igual ao somatório de igual a zero a n do módulo, né? Na verdade, da raiz de... Desculpa, vou colocar aqui um... colocar g, vai. G. Então, g de xi menos o f de xi elevado ao quadrado. Tá? Então, no método dos mínimos quadrados, você olhou lá todos os polinômios g de grau menor ou igual a n, que minimiza essa soma aqui. Primeiro, essa soma aqui é um número, soma de números elevado ao quadrado. Isso aqui dá sempre maior ou igual a zero. Tudo bem? Dá sempre maior ou igual a zero. Dá sempre maior ou igual a... Não dá negativo. Tá? Então, o menor valor que ele pode assumir é zero. Tá? Porque isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Legal. Só que aí você lembra o erro, você vai calcular o erro, na verdade, do polinômio interpolador. Então vai dar esse somatório de igual a zero a n de p de xi menos f de xi elevado ao quadrado. Certo? Mas olha, o polinômio interpolador, por definição, esse p de xi tem que ser exatamente igual a f de xi. Porque é o polinômio interpolador. Ele vai passar em cada ponto da sua tabela. Tudo bem? Bom, aí você fala, tá, então isso aqui, f de x menos f de x vai dar zero. Então dá zero ao quadrado, essa soma aqui, na verdade, dá zero. Tudo bem? Então o que a gente está... Qual que é a moral da história? Que se você usar o método dos mínimos quadrados e olhar na classe dos polinômios de grau menor ou igual a n, encontrar uma aproximação, você vai encontrar um polinômio P de n, certo? Por outro lado, se você olhar qual que é o erro médio quadrático do polinômio interpolador, que é um polinômio de grau menor ou igual a n, dá zero. Tudo bem? Então, esse P de n aqui, na verdade, que você encontra pelo método do mínimo quadrado, é também um polinômio interpolador. Tudo bem? Então, moral da história. Se você, dado uma função tabelada, você quer aproximar essa função por um polinômio de grau menor ou igual a n, tá? Então tem esse detalhe. Você quer aproximar por um polinômio de grau menor ou igual a n. Se você usar todo aquele procedimento que a gente fazia pelo método de mínimos quadrados, ou se você fizer pelos procedimentos que estamos vendo nessa aula, vamos ver nas próximas, o resultado que você vai obter é o mesmo. Tudo bem? Tá? Então a conclusão moral que a gente tem da história é isso. Então, polinômio interpolador, o que você pode fazer? Então, o que é benéfico para a gente, né? Então, encontrar o polinômio interpolador. Então, para encontrar o polinômio interpolador, você pode fazer dois caminhos. Você pode usar ou o método dos mínimos quadrados, né? Ou você pode usar o métodos obtidos até agora. Métodos obtidos até agora, que eu quero dizer, é aquele sisteminha que a gente fez ali naquele exemplo no começo da aula. Tudo bem? Então, ou você... Tem dois caminhos, né? Aí você pode escolher. Na verdade, vocês vão ver que tem mais. Mas para encontrar o polinômio interpolador, ou você pode usar o método dos mínimos quadrados, ou você pode usar aquele sisteminha que a gente montou ali naquele exemplo, que na verdade estava dentro da demonstração do teorema, né? Métodos obtidos até agora
na prova do teorema. Tudo bem? Então você tem 2 caminhos, tá? Você ou pode usar, se estiver mais acostumado, já está mais habitual a usar o método mínimos quadrados, ou você pode usar esse método que a gente fez no exemplo anterior, tá? Ou você pode usar esse próximo método que vamos ver agora, tá? Então é assim, como vimos no teorema, se você encontrar um polinômio interpolador, uma função tabelada, ele é único, tudo bem? Então meio que assim, se você pegar uma tabela e achar o polinômio interpolador, não importa o meio que você usou, qualquer outro meio que você tentasse ia chegar no mesmo polinômio, tudo bem? Então, o que vamos ver agora? Vamos ver, na verdade, outros caminhos para a gente obter o polinômio interpolador, tudo bem? Algum deles vocês vão ver que é até mais direto, tá? É mais rápido, tá? Ele é mais rápido. Porque lembra, primeiro que a gente tem? A gente tem um método mínimos quadrados, né? Agora a gente sabe que tem. O outro é resolvendo esse sistema, né? Então, esse sistema aqui, né, como a gente fez aqui, então você montou o sistema, sei lá, depois que você montou, então você teria o trabalho de resolver o sistema, né, pelo método de eliminação de Gauss. Aqui eu só coloquei a resposta aqui, tá? Mas você teria que resolver esse sistema, aí no final que você resolve o sistema, você tem um coeficiente do seu polinômio interpolador, tudo bem? Depois ainda você pode interpolar um ponto. Ou usar o método mínimo quadrado, né? Então, de novo, você vai ter que montar aquele sistema com aqueles produtos escalares, resolver o sistema e você vai obter o seu polinômio. O que vamos fazer agora é meios alternativos, tudo bem? Meios alternativos de obter o polinômio interpolador. Vamos ver aqui nesse finalzinho dessa aula o que é chamado de polinômio interpolador na forma de Lagrange, tá? Então, a escrita dele, né? Todo esse processo pode ser complicado, mas depois quando a gente vê um exemplo fica claro o porquê, tá? Mas a gente começa com uma definição, tá? Esse polinômio interpolador da forma de Lagrange é um método que, assim, na tabela, você já consegue escrever quem é um polinômio interpolador, direto, tá? Só olhando para os pontos da tabela, sem precisar resolver sistema linear, tudo bem? Então, vocês veem que então é um método bem interessante, tá? Mas vamos lá, ó. Polinômio interpolador na forma de Lagrange. Então, você pega lá uma tabela de pontos, né? Com n mais 1 pontos. Então, é x0, x1, xn, igual que a gente estava trabalhando até o momento. Aí, o que você faz? Considera para cada i, né, esses polinômios de grau menor ou igual a n. Eles ainda não são polinômio interpolador, mas vocês vão entender o porquê. Então, o Li de x, né, para i igual a 0 até n, é assim. Você vai pegar o x menos o x0, multiplicar pelo x menos x1, você vai multiplicando pelo x menos xi menos 1. Quando chegar aqui na parcela que é referente ao índice, que é o i, esse você omite. Então, ó, vai ficar x menos xi menos 1. Depois vai ficar multiplicar por x menos xi mais 1, tá? Então, aqui, ó, aqui no meio era para ter o x menos xi. Tá vendo? Você tira ele. Quando esse índice aqui é o i, então no LI você tira essa parcela aqui, ó. Tudo bem? Você remove ela. Então, vai ficar x menos xi menos 1, multiplicado por x menos xi mais 1, até x menos xn. Tudo bem? E embaixo, você vai fazer o produtório do xi, que é o mesmo índice que está aqui, menos os outros elementos que você tem. Então, vai ficar xi menos x0, xi menos x1, tá? Vai ficar xi menos xi menos 1. Aqui, que em teoria, né, na sequência seria o xi menos xi, você tira. Aqui vai ficar o xi menos xi mais 1. Embaixo é o xi menos xn. Tudo bem? Então, cada um desses polinômios aqui são denominados de polinômios de Lagrange. Tudo bem? Assim, por enquanto não parece muito claro, mas o que esses polinômios meio que vão fazer, depois vamos construir? Você já está querendo, dado uma tabela, você vai construir uma função que obrigatoriamente passa em cada um dos pontos da tabela. Tá?
Então essa é a ideia. Então você começa a base com esses polinômios aí, são chamados polinômios de Lagrange. Tá? Então, exemplo, né? Polinômios de Lagrange de grau 2. Então, de grau 2 você teria assim, né? Você teria a tabela assim, né? Então, para grau 2 você teria x. Aqui embaixo você teria o f de x. Aí aqui você teria, né, o x0, o x1 e o x2, né? E aqui você teria, então, aqui não importa, né? Mas aqui seria o f de x0, f de x1 e o f de x2. Aí os polinômios de Lagrange de grau 1. Então você vai ter o L1, desculpa, o L0, o L1 e o L2. O L0 de x, ó, vai ser x, você colocaria primeiro x menos x0, só que aqui, ó, o índice é 0, tá? Então esse você elimina, não vai ter o x0. Próximo vai ser o x1. Então vai ser x menos x1 multiplicado por x menos x2. Tá? Dividido por... Aqui você vai colocar o x referente a esse índice, né, que é o 0. Então vai ser x0 menos x1 multiplicado por x0 menos x2. Tudo bem? Então esse é o L0 de x. Tá? Você vê que é um polinômio de grau 2, menor ou igual a 2. Aí o L0, quem é o L1? O L1 de x, você vai fazer x menos x0. Aí depois você colocaria x menos x1. Ah, mas o 1 está aqui, né? Então você não coloca o x menos x1. Você parte para o próximo. Próximo é o x menos x2. Dividido por x1 menos x0 e x1 menos x2. Tudo bem? E por final, L2 de x, né? Eu acho que aí já está ficando claro qual que é a lógica desses polinômios, né? Então aqui vai ficar x menos x1, x menos x0, multiplicado por x menos x1. Aí você multiplicaria por x menos x2. Ah, mas o 2 é o mesmo índice que está aqui, então ele você não coloca. Dividido pelo elemento que você removeu de cima, né? O x2, menos x0, depois x2 menos x1. Tudo bem? Então esses são os polinômios de Lagrange de grau 2. Tudo bem? São esses aqui. Então L0, L1 e L2. Tá bom? Então por quê, né? Porque quando você tiver uma tabela com 3 pontos, vamos usar os polinômios de Lagrange de grau 2, que você define dessa forma, né? Você então nem precisa aqui fazer continha, você só define ele dessa forma. E a partir dele vocês vão ver como a gente constrói o polinômio interpolador, tá? Então qual que é a propriedade interessante do polinômio interpolador? Que esses LI, quando você pegar o L e calcular num XJ, XJ é aqueles pontos da tabela, se o I for igual a J, isso aí vai dar 1. Por outro lado, se o I for diferente de J, isso aqui vai dar 0. Tudo bem? O que é isso, né? Vamos olhar aqui, ó. Por exemplo. Ó, o L, essas funções, ó. Se você calcular, vou fazer só o exemplo aqui do L0, tá? O L0. Se você calcular o L0 de x0, vai dar o quê? Então, no lugar do x, você vai colocar x0, né? Então, eu vou até copiar aqui, ó. Ó, no lugar do x, você vai colocar x0. Vou até fazer assim, ó. No lugar do x, você coloca o x0. Então, aqui vai ficar x0. E aqui vai ficar x0. Certo? Olha que legal. x0 menos x1, x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x2. Aqui vai dar 1.
certo? Por outro lado, e se você calcular o L0 no x1? Então, de novo, esse é o x0 menos x1, então no lugar do x, você vai, no lugar aqui do x, né, você vai colocar o x1. No lugar do x, você coloca o x1, 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 certo? Ó, mas aqui ficou x1 menos x1, dá 0. Bom, 0 multiplicado por qualquer coisa, e depois dividido por qualquer coisa, 0. Tudo bem? E também é fácil de ver, não precisa fazer, que L0 de x2, tá? Aqui então, aqui no lugar de x1 vai ficar x2, né? Então vai dar 0 também, tá? Então, ó, o L0 só dá 1 se você calcular o x de mesmo índice. Então, nesse caso, o L0 com x0 dá 1. Se você pegar o L0 e calcular qualquer outro x, nesse caso o x de 1 ou x2, dá 0. Tudo bem? Então, é isso que está sendo dito aqui, tá? Li de xj dá 1 se o índice do i, do L com o do x forem iguais. Caso contrário, dá 0. Tudo bem? E a gente usa essa propriedade para escrever o polinômio interpolador já de uma forma direta. Então, ó, P de x, o polinômio interpolador vai ser assim, vai ser o L0 de x, que é a função, multiplicado pelo f de x0, mais o L1 de x multiplicado pelo f de x1, mais o L2 de x multiplicado pelo f de x2, mais o Ln de x multiplicado pelo f de x. Tudo bem? Então, tá bom? Entendeu? Aqui fica escrito já para você de cara qual que é o polinômio interpolador, sem, por exemplo, a necessidade de você ter que ficar fazendo as continhas. Tudo bem? Você já consegue definir o polinômio interpolador assim de cara, sabe? Sem precisar fazer aquele sistema linear. Tá bom? Então você vai fazer a somatória daqueles polinômios de Lagrange. Só que antes disso, você multiplica cada um dos polinômios de Lagrange pelo f de x do mesmo índice. Então, o L0 você vai multiplicar pelo f de x0, o L1 você multiplica pelo f de x1, assim por diante, até chegar no Ln, você multiplica pelo f de xn. Tudo bem? Depois você só soma e você obtém um polinômio interpolador. Tudo bem? Por que é o polinômio interpolador, né? Porque, de novo, ó, calcula o P, calculado, por exemplo, no x0. Então, isso aqui vai dar L0 de x0, multiplicado pelo f de x0, mais L1 de x0, multiplicado pelo f de x0, mais Ln de x0, f de x0. Ah, vamos lembrar, ó. L0 no x, calculado no x0 dá quanto? Dá 1. Então vai ficar 1 multiplicado por f de x0, certo? Então aqui vai ficar f de x0, dessa parte, né? Mas isso daqui, ó. Isso daqui dá o quê? L1 calculado no x0. Então aqui é 1 e aqui é índice 0. Quanto é que dá? Isso aqui dá 0. Aqui dá 0. E os outros, mesma coisa, ó. Ln calculado no x0. Esse é n, aqui é 0, então são diferentes. Isso aqui dá 0. Então aqui no final só deu o f de x0. Tudo bem? Se você calcular em qualquer um dos outros pontos, o f de xi vai dar só o f de xi. Tudo bem? Bom, pronto. Então é o polinômio interpolador porque é um polinômio de grau menor ou igual a n e passa em cada um dos pontos. Tudo bem? Vamos fazer esse exemplo aqui, tá? Então, de novo, ó, a gente está com esse problema aqui na mão. Ó, estamos com esse problema aqui, tá? Dada a seguinte tabela, encontrar o polinômio interpolador. O que você pode fazer? Pode ir lá tentar fazer pelo método de regressão, tudo bem, vai sair, você vai encontrar o polinômio interpolador. Pode usar, fazer do mesmo exemplo que a gente fez, na verdade é o mesmo exemplo, na verdade, né? Esse é o mesmo exemplo que a gente fez, o primeiro exemplo de polinômio interpolador. É o mesmo exemplo. Então a gente fez lá para o sistema linear, deu aquele resultado, deu a função x ao quadrado, por exemplo. Tudo bem? Vamos fazer agora aqui usando o polinômio de Lagrange. Tudo bem? Só para vocês verem que vai chegar no mesmo resultado, tá? Então aqui vamos usar o polinômio de Lagrange. Tá?
Então, polinômio de Lagrange. Primeiro a gente tem que construir, né? Então, eu vou ter o L0, o L1 e o L2. Então, o L0 de x vai ser o quê? Ó, então, então x0 é 1, né? O x1 é 2 e o x2 é 4, tá? Porque é 1, 2 e 4. Então, o polinômio, o L0 de x vai ser x menos x1, que é 2, multiplicado por x menos x2, que é 4. Dividido por... Aí vai ficar 1 menos 2, né? Que vai ficar menos 1, multiplicado por 1 menos 4, que vai dar menos 3. Tá? Então, aqui vai dar x menos 2, x menos 4, dividido por menos com menos dá mais, 1 vezes 3 dá 3. Tudo bem? Agora, L1 de x, isso aqui vai dar x menos x0, x0 é 1, multiplicado por x menos x2, x2 é 4. Aqui embaixo, então x1 menos x0, x1 é 2, x0 é 1, então aqui vai dar 1. Multiplicado por x1 menos x2. Então vai dar 2 menos 4, que vai dar menos 2. Então aqui vai dar x menos 1, x menos 4, sobre menos 2. Tudo bem? Por fim, o L2 de x vai ser x menos x0, multiplicado por x menos x1, que é 2, dividido por, vai ficar 4, x2 menos x0, então vai ficar 4 menos 1, 3, multiplicado por x2 menos x1, que é 4 menos 1, que vai dar 3, depois é 4 menos 2, que vai dar 2. Então aqui vai dar x menos 1, x menos 2, dividido por 6. Tudo bem? Então, por final, o polinômio interpolador P de x é igual a quem? Vai ser o L0 de x multiplicado pelo f de x0, mais L1 de x multiplicado pelo f de x1, mais L2 de x multiplicado pelo f de x2. Tá? Então, agora você só coloca o resultado. Então, f de x0 é 1. Então, aqui vai ficar só esse polinômio, né? Deixa eu só copiar. Então, aqui fica assim. Mais f de x1 é L1. Então, L1 tem o menos 2 aqui, né? E o f de x1 dá 4. Então, vai ficar menos 4. Ó, f de x1 dá 4. Então, 4 vezes isso daqui. Tá? Então, eu vou aproveitar e vou cortar com menos 2 aqui em cima. Menos 2 vezes esse x menos 1 multiplicado por x menos 4 mais L2 de x multiplicado pelo f de x2. F de x2 dá 16, né? Mais 16 sobre 6 de x menos 1, x menos 2. Tudo bem? Tá, agora aqui a gente só desenvolve, tá? Então, vou colocar tudo igual aqui, colocar tudo em 1/6 de
Então, 2x menos 2, x menos 4, menos que é 12, né? Isso. 12x menos 1, x menos 4, mais 16, x menos 1 e x menos 2. Tudo bem? Então aqui é só a parte de desenvolvimento algébrico, tá? Então aqui vamos 1/6 de da x ao quadrado menos 2x menos 4x dá menos 6x mais 2 vezes 4 dá 8, que vai dar menos 12 de x ao quadrado menos 4x menos x menos 5x mais 4 mais 16 vezes x ao quadrado menos 2x menos x menos 3x mais 2. Então, isso aqui é igual a 1/6 de... Vamos ver, né? Dá para fazer direto. Dá 2x ao quadrado menos 12x mais 16. Peraí, aqui dá 6, né? 6x ao quadrado. Aí vai ficar menos 12x menos, aqui, menos com menos mais 60x. Tá aqui, né? E agora vai ficar 16, 48, menos 48x, né? Que a gente já vê que dá zero. Mais, depois vai ficar 16 menos 48 mais 32, tá? Bom, isso aqui dá zero, né? Isso aqui também dá zero. Então, no final fica fica x ao quadrado. É 1/6 multiplicado por 6x ao quadrado dá... Aqui não tá multiplicando não, tá? Só coloquei. Então deu x ao quadrado, tá? Então aqui não é nenhuma novidade, porque a gente já tinha feito esse exercício usando o sistema linear. O polinômio deu x ao quadrado. Tudo bem? Bom, então assim, ele é um método um pouco mais direto para você encontrar o polinômio interpolador. E aí vai de caso a caso, tá? Esse aqui, polinômio de Lagrange, vocês olhando aqui, principalmente essa parte final aqui, pode ter ficado uma coisa bem um pouco trabalhosa, assim, tá? Talvez o sistema linear seja um pouco mais fácil. Mas aí é aquilo, né? Você tem que ponderar qual que é o mais viável de ser feito no momento, tá? Só lembrar que esse polinômio, usando o polinômio de Lagrange aqui, dá um pouco de trabalho, mas ele é um pouco mais mecânico no sentido aqui, se você tiver mais pontos na sua tabela, ou seja, se o seu polinômio tiver um grau maior, no polinômio de Lagrange você vai ter trabalho, mas você consegue fazer. Por outro lado, no caso do sistema linear, cada vez que você vai tendo mais ponto, o seu sistema linear vai ficando maior, né? Então aqui com 3 pontos vai ficar um sistema linear 3 por 3, mas se você tiver 7 pontos, vai ficar um sistema linear 7 por 7, tudo bem? Aí você já começa a ter um pouco de complicação. No polinômio de Lagrange, né, você vai acabar tendo 8 polinômios de Lagrange, mas as expressões deles, né, apesar de serem grandes, são expressões fáceis, né? Um pouquinho mais fáceis, tá? Então fica... à medida que você aumenta o número de pontos, pode ser que seja mais preferível você fazer usando o polinômio de Lagrange. Tá? Eu deixo esse outro exemplo que eu já tinha deixado como exercício lá no começo, né? Só que vocês resolverem também usando os polinômios de Lagrange. Tá? Mas fazendo usando o Lagrange, né? Bom, é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário?
Bom, em caso que não, vou encerrar aqui a gravação.